Existe um tipo de exaustão que você provavelmente conhece. Não é cansaço físico, é algo mais sutil. É a sensação de ter consumido demais e ainda assim estar vazio. Você leu, assistiu, rolou a tela, ouviu opiniões, absorveu notícias, debates, escândalos, revelações, e no final do dia não sente que aprendeu. Sente que foi atravessado, como se algo tivesse passado por você sem nunca realmente se tornar parte de você. Não é falta de informação, é excesso sem integração. E essa sensação não é nova. Ela foi descrita há mais de 2000 anos em um texto tão inquietante que foi removido da Bíblia oficial. O livro de Enoque. Um livro antigo, incômodo e perigosamente atual. O livro de Enoque é atribuído a Enoque, bisavô de Noé. Ele aparece brevemente na Bíblia canônica, apenas algumas linhas que dizem que ele caminhou com Deus e simplesmente desapareceu. Mas neste texto esquecido, ele ganha voz, e o que ele narra é perturbador. A história dos vigilantes, anjos que desceram à terra, não para destruir, para ensinar. Metalurgia, técnicas de guerra, astrologia, encantamentos, cosmologia e aquilo que o texto chama de vaidade, o culto à aparência, à ornamentação, ao status. Conhecimentos poderosos. Conhecimentos que, segundo o texto, a humanidade ainda não tinha estrutura para sustentar. E o resultado não foi iluminação, foi corrupção, violência, colapso moral. O texto descreve a Terra se tornando irreconhecível, não porque chegou um mal externo, mas porque o poder chegou antes da maturidade. É importante dizer com clareza: o livro de Enoque é um texto simbólico e religioso, não é ciência, não é registro histórico comprovado. Mas símbolos sobrevivem porque carregam verdades psicológicas. E a pergunta que esse livro levanta é uma das mais perigosas possíveis. O problema foi o mal ou foi o conhecimento antes da maturidade? Durante os primeiros séculos do cristianismo, o livro de Enoque era amplamente lido e citado. O próprio livro de Judas, no Novo Testamento, faz referência direta a ele. Padres e teólogos dos primeiros séculos o conheciam, alguns o consideravam inspirado. Mas no século IV, quando o Concílio de Cartago consolidou o cânone bíblico oficial, o livro de Enoque ficou de fora. As razões ainda são debatidas por estudiosos. Teologicamente complexo demais, popular com grupos gnósticos considerados heréticos, difícil de encaixar na estrutura doutrinária que estava sendo construída. Alguns historiadores argumentam que o texto criava perguntas que a igreja institucional preferia não responder. Sobre a natureza dos anjos, sobre a origem do mal, sobre a responsabilidade divina pelo sofrimento humano. Mas o texto não morreu. Foi preservado integralmente pela Igreja Ortodoxa Etíope, que até hoje o considera parte das Escrituras Sagradas. E redescoberto pelo mundo ocidental no século XVIII, quando o explorador escocês James Bruce trouxe manuscritos da Etiópia. Um livro que tentaram apagar. E que voltou. Talvez porque algumas perguntas não possam ser eliminadas. Talvez porque o que ele descreve continue acontecendo. Agora, traga isso para o presente. Hoje, o conhecimento não desce do céu. Desce em notificações, em feeds infinitos, em vídeos que começam antes que você escolha assistir, em algoritmos que decidem o que você precisa saber antes que você mesmo saiba que precisa. A estrutura mudou. O padrão não. Informação chegando antes que exista maturidade para processá-la. E ao contrário dos vigilantes do mito, as forças que entregam esse conhecimento hoje não têm rosto. Não têm intenção visível. Apenas otimizam para engajamento. E engajamento raramente coincide com integração. O crítico cultural Neil Postman
passou décadas estudando o que acontece com sociedades quando a velocidade da informação ultrapassa a capacidade humana de processá-la. Ele dizia que toda tecnologia de comunicação carrega uma epistemologia. Ela não apenas transmite informação. Ela molda o que passa a contar como verdade, o que conta como conhecimento, o que conta como relevante. A televisão ensinou o mundo a pensar em blocos curtos. A internet ensinou a saltar entre fragmentos sem concluir nenhum. As redes sociais ensinaram a reagir antes de refletir. A inteligência artificial está ensinando a consumir respostas antes mesmo de formular as perguntas. Não porque ficamos menos inteligentes, mas porque o ambiente foi desenhado para acelerar. E a aceleração constante impede integração. Postman chamava isso de tecnopólio. Uma cultura que não apenas usa tecnologia, mas que passa a ver o mundo através dela, sem perceber que a lente está mudando o que é visto. O que Postman descrevia no nível coletivo, Carl Jung descrevia no nível individual. E o que Jung encontrou é ainda mais perturbador. Jung chamou de inflação psíquica o que acontece quando o ego absorve algo maior do que pode integrar. Ele não cresce, ele incha. E o que incha, racha. Jung observava esse fenômeno principalmente em pessoas que tiveram experiências espirituais ou místicas intensas sem preparo psicológico suficiente. A pessoa absorve algo imenso, uma visão, uma revelação, um poder, e em vez de integrar gradualmente, o ego se identifica com isso. Infla-se. Passa a acreditar que é o portador de uma verdade especial, que enxerga o que os outros não enxergam, que foi escolhido para algo maior. Isso não é crescimento, é distorção. E esse mesmo fenômeno ocorre com qualquer forma de poder absorvido antes da estrutura interna estar pronta. Dinheiro repentino, fama precoce, influência sem maturidade e informação em excesso. Você pode carregar dados suficientes para parecer profundo, mas profundidade não é quantidade, é digestão. O livro de Enoque não diz que os vigilantes ensinaram mentiras. Eles ensinaram coisas reais, poderosas. O problema foi a ausência de estrutura interna para recebê-las. E poder sem estrutura sempre produz distorção. Não imediatamente, gradualmente, como as tábuas de um navio que apodrecem uma a uma, sem que ninguém perceba, até que a embarcação não consegue mais navegar. Existe um sofrimento moderno que raramente é nomeado. É o peso de saber demais. Você sabe de guerras em tempo real, sabe de crises globais que se desenvolvem enquanto você janta. Sabe de injustiças que acontecem do outro lado do mundo enquanto você está numa reunião de trabalho. Mas saber não significa poder agir. E essa distância entre consciência e capacidade cria algo corrosivo: impotência crônica. Você sente que deveria fazer algo, mas não sabe exatamente o que. Então não faz nada, e carrega a culpa difusa por isso. O psicólogo americano Seligman estudou décadas o fenômeno que chamou de desamparo aprendido. Quando um ser é exposto repetidamente a situações que não pode controlar ou resolver, ele eventualmente para de tentar. Mesmo quando a situação muda, mesmo quando a saída existe. O sistema aprendeu que agir é inútil. Talvez parte da apatia política e social que vivemos não seja cinismo, seja desamparo aprendido através de anos de exposição a problemas que chegam sem solução acessível. Esse estado não é neutro, ele desgasta, ele fragmenta, e aos poucos ele anestesia. No livro de Enoque, após os ensinamentos dos vigilantes, a humanidade muda. Algo na percepção coletiva se altera de forma irreversível. A inocência se rompe, não porque chegou o mal, mas porque chegou o conhecimento sem a estrutura para sustentá-lo. Agora pense na era digital. Você ainda consegue sentir encantamento genuíno? Ou tudo já parece ter sido explicado
exposto, desmontado, ironizado antes mesmo de ser experienciado. Exposição constante gera saturação. Saturação gera indiferença. E indiferença é uma forma silenciosa de corrupção. Não porque você se torna cruel, mas porque deixa de se comover. E quando a capacidade de se comover diminui, algo essencialmente humano enfraquece. A filósofa Simone Weil dizia que a tensão genuína é a forma mais rara e mais pura de generosidade. Mas a tensão genuína exige silêncio, exige espaço, exige a ausência temporária de estímulo. Tudo que o ambiente moderno torna progressivamente mais difícil. Mas existe uma segunda camada ainda mais inquietante no texto. O livro de Enoque descreve gigantes, seres nascidos da união entre anjos e humanos, desproporcionais, insaciáveis. Consumiam tudo ao redor. Nada os satisfazia. Talvez não sejam criaturas físicas, talvez sejam metáforas do que nasce quando o poder encontra imaturidade. Estruturas enormes, mas instáveis, apetite sem limite, consumo sem propósito. Hoje, quais são nossos gigantes? Algoritmos que sabem mais sobre você do que você mesmo. Egos inflados por validação constante. Identidades construídas para a performance, não para a verdade. Um desejo infinito de consumir mais conteúdo, mais opinião, mais estímulo. Nada satisfaz, nada encerra, nada conclui. A fome continua. Byung-Chul Han fala sobre a sociedade da transparência. Tudo exposto, tudo revelado, tudo disponível. Mas quanto mais informação circula, menos silêncio existe. E sem silêncio, não existe assimilação. Han argumenta que a transparência total não produz clareza, produz ofuscamento. Quando tudo brilha ao mesmo tempo, nada se destaca. Quando tudo é revelado, nada tem peso. O excesso cria a ilusão de sabedoria. Mas ilusão é mais perigosa do que ignorância. Porque quem sabe que não sabe, ainda pode buscar. Mas quem acredita que já sabe, para de questionar. Talvez os vigilantes não tenham destruído a humanidade com violência. Talvez tenham destruído com excesso. Existe algo ainda mais profundo no texto. Ele fala de limites. Limites entre céu e terra, entre poder e responsabilidade, entre acesso e preparo. Toda cultura tradicional tinha rituais de iniciação. Conhecimento era entregue gradualmente. O iniciado precisava demonstrar maturidade antes de receber o próximo nível. Havia preparação, havia estrutura, havia o reconhecimento de que certos saberes precisam ser recebidos no momento certo, pelo caminho certo, com a estrutura interna certa. O antropólogo Arnold van Gennep documentou esse padrão em culturas ao redor do mundo. Rites de passage, rituais de transição que marcavam a passagem de um estágio de desenvolvimento para outro. Não eram apenas cerimônias simbólicas, eram mecanismos de proteção psicológica, formas de garantir que o poder que chegava encontrasse uma estrutura capaz de sustentá-lo. A modernidade dissolveu esse limite. Tudo é acessível, tudo é imediato, tudo é agora. Mas quando o limite desaparece, a mente não evolui mais rápido. Ela apenas acumula mais rápido. E acúmulo não transforma caráter, só aumenta a pressão. Talvez o verdadeiro problema não seja o que sabemos.
seja o que não tivemos tempo de integrar. Talvez o dilúvio moderno não seja de água, seja de dados, e dados não integrados se tornam ruído. Ruído constante altera a percepção. Percepção alterada molda a identidade, e identidade molda destino. O livro de Enoque não fala apenas sobre anjos caindo. Fala sobre humanidade incapaz de sustentar o que recebeu. O erro não foi aprender. Foi aprender rápido demais, sem maturidade correspondente. Hoje você carrega no bolso mais informação do que impérios inteiros tiveram. Mas informação não constrói estrutura interna. Ela só amplia o que já existe. Se existe disciplina, amplia a disciplina. Se existe vaidade, amplia a vaidade. Se existe insegurança, amplia a insegurança. Se existe sabedoria, amplia a sabedoria. O conhecimento não cria caráter, ele revela. E talvez seja por isso que ele assusta, porque revelar é diferente de transformar. Você pode passar anos consumindo conteúdo sobre autoconhecimento e continuar exatamente igual, não porque o conteúdo é ruim, mas porque conhecimento sem prática é apenas espelho, e espelho sem coragem de olhar não serve para nada. Talvez os gigantes não estejam lá fora, talvez estejam dentro, um ego inflado por validação digital, uma mente saturada que não consegue ficar em silêncio por 5 minutos, uma identidade moldada pela comparação constante, um sistema nervoso calibrado para o estímulo contínuo que entra em colapso diante do silêncio. E talvez o verdadeiro colapso não seja social, seja psicológico. Fragmentação interna, silenciosa, gradual, invisível para quem está de fora. Então a pergunta que resta não é religiosa, é existencial. Você está preparado para o que consome? Porque toda informação molda, toda exposição altera, todo conteúdo repetido reconfigura sua percepção. E percepção não é neutra, ela decide quem você se torna. O conhecimento continua caindo, não do céu, de telas que brilham no escuro. Nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso, nunca estivemos tão expostos, e talvez nunca tenhamos estado tão despreparados. A diferença entre evolução e colapso não está na quantidade de informação disponível, está na estrutura de quem a recebe, porque informação amplia, mas consciência sustenta. E quando a ampliação supera a sustentação, a queda não faz barulho, ela é silenciosa. Mas a atenção genuína exige silêncio, exige espaço, exige a ausência temporária de estímulo. Ela é interna. Talvez os anjos nunca tenham sido o verdadeiro perigo. Talvez o perigo sempre tenha sido o mesmo. Poder antes de caráter. Exposição antes de estrutura. Velocidade antes de maturidade. Você não controla o fluxo de informação do mundo, mas controla o que permite atravessar sua mente. E essa talvez seja a única fronteira que ainda não caiu. Se ela cair também, os gigantes não serão mitológicos, serão psicológicos. Não terão 10 metros de altura, terão o tamanho de hábitos repetidos, de impulsos nunca questionados, de pensamentos que você absorveu sem perceber. E ninguém verá o colapso acontecer, porque ele não começa no céu, não começa nas telas, não começa no mundo. Ele começa dentro. E quando começa dentro, já é tarde demais para culpar os anjos.